Resolução de disputas e conciliação, com o doutor Rogério Neiva. Vamos mudar um pouco, saímos da seara do trabalho e vamos falar sobre injúria racial. Não cabe acordo de não persecução penal para crime de injúria, é isso mesmo? Então, Sérgio, temos tratado aqui, porque isso, né, podemos considerar que é um braço da resolução de disputas na área penal, as possibilidades, né, que existem, e já havia, né, em alguma medida desde a Lei 9.099, mas isso se ampliou, né, com a lei, né, do chamado pacote anticrime, né, que foi a Lei 13.964, que criou esse mecanismo, alterando aí o artigo 28A do Código, criando o artigo 28A do Código de Processo Penal, que abriu a possibilidade deste chamado ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Esse é um mecanismo novo, né, que a lei é de 2019, temos trazido aqui a jurisprudência do STJ, eu diria assim, a gente fazendo uma análise da jurisprudência do STJ, temos trazido isso aqui, a jurisprudência do STJ, em alguma medida até do Supremo, vem lapidando esse mecanismo, esse instituto, né, no sentido de enfrentar aspectos como questão de preclusão, como a questão se é um direito subjetivo do acusado ou não, e os crimes, que é o que nos interessa aqui, que comportariam e não comportariam o ANPP. O que aconteceu nesse caso? O Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do seu órgão especial, enfrentou o debate sobre a possibilidade de ANPP em relação a casos de injúria racial. E entendeu que não cabe nesse tipo de crime. Inclusive, nesse caso aqui, foi o acusado, o MP não havia oferecido essa possibilidade, o acusado questionou, né, sustentando, olha, eu quero que me seja assegurada essa possibilidade, o TJ falou, nesse caso não. Comentamos aqui, inclusive, tivemos ano passado um caso da relatoria do ministro Fachin, no Supremo, que foi na mesma linha, né, no caso de racismo em que não se admitiu o ANPP. E eu chamo a atenção do nosso ouvinte que tivemos também um caso, já esse ano, que comentamos aqui, que era um caso de xenofobia, um sujeito, né, de Santa Catarina, um cidadão de Santa Catarina havia ofendido os nordestinos, enfim, estava lá numa situação no restaurante, lá na Paraíba, e aí o Ministério Público Federal fez um acordo, naquele caso de xenofobia, houve um acordo de ANPP. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para o nosso ouvinte que este é um mecanismo que vem se lapidando e vem tendo aí os seus traços, limites e possibilidades estabelecidos pela jurisprudência, e aí sempre que surge um caso que comporta aí compartilhar com o nosso ouvinte, temos trazido aqui exatamente para a melhor compreensão dessa matéria. E rapidamente vamos falar sobre o STJ, um acordo que encerra a disputa sobre reembolso de planos de saúde. Então, Sérgio, esse é um caso, e ainda assim, o acordo ainda ele não foi publicizado. Foi noticiado ontem, né, em primeira mão pelo Valor Econômico, a jornalista Beatriz Olivon soltou essa matéria. Esse era um caso que da relatoria da ministra Nancy Andrighi, e o ministro Raul Araújo havia pedido vista. Para quem tiver interesse, a RESP 1.924.105/SP, repetindo, 1.924.105/SP, no qual se discute, na segunda sessão do STJ, o ressarcimento, o reembolso, ou melhor, né, que essa é a terminologia adequada, das despesas realizadas pelo beneficiário do plano de saúde perante um outro prestador de serviço, né? Então, vamos dizer, o plano de saúde não tem credenciado um determinado estabelecimento de saúde, eu vou buscar um outro para fazer um procedimento, gasto, e aí quero ser ressarcido porque eu pagava o plano de saúde. Essa é a discussão, né? Então, havia alguns debates lá sobre, por exemplo, se o ressarcimento, se o reembolso teria que ser no limite da tabela do plano de saúde. E aí, o ministro Raul Araújo havia pedido vista, né? Esse era um case, né, muito importante, de grande repercussão, que, né, estava em discussão lá no STJ, né? A ministra Andrighi havia proferido um voto, né, amplamente favorável, né, ao beneficiário, né, ao consumidor. O ministro Raul Araújo havia pedido vista, e a notícia que tivemos no dia de ontem foi que teria sido firmado um acordo. Então, não tive a oportunidade de ler exatamente os termos do acordo, mas na próxima oportunidade estarei trazendo aqui para o nosso ouvinte, mas já fica aí o recado e o alerta que essa matéria será resolvida para via do consenso. Dr. Rogério Neiva, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. E fica já o lembrete, se você não pode acompanhar na íntegra, vai lá no @RogérioNeivap no Instagram e você vai poder assistir essa participação do Dr. Rogério Neiva. Muito obrigado. Neivap com P de pato no final. Eu que agradeço, Sérgio, uma satisfação falar com vocês, nossos ouvintes.